Quero compartilhar com você uma palavra do Senhor para a sua vida. Nestes dias, eu estava meditando sobre o que eu traria a compartilhar. E nesses dias o Senhor estava me lembrando dos milagres que Jesus fez. E aí Deus me fez lembrar muito mais do que só os milagres de Jesus, mas Deus me tocou nesses dias e me lembrou que Ele é um Deus de milagres. E a palavra dele, de Gênesis a Apocalipse, está repleto dos milagres e dos seus grandes feitos. Deus usou para isso pessoas comuns, profetas, reis, discípulos, usou a igreja reunida. E aí nos deparamos tremendamente com a vida de Jesus. Milagres do início, desde o momento em que ele foi tocado ali, quando Maria foi tocada pelo Espírito de Deus, até o nascimento, ressurreição e ascensão aos céus. E se não bastasse aquilo que nós lemos na palavra, o Senhor nos diz que faríamos muitos mais quando da vinda do Espírito Santo a cada um de nós, quando recebemos o Senhor como Salvador de nossas vidas. Então, durante essa semana o Senhor me falou muito a respeito disso que compartilhei agora neste momento. Mas quando sentei e comecei a preparar a palavra, o Senhor me mostrando a respeito dos milagres, Ele não me deixou passar de um. E quero compartilhar com os irmãos aquilo que está em Mateus 14. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 14, a partir do versículo 22. Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus 14, a partir do versículo 22. Diz aqui: logo em seguida, obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entrementes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem. E Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo. E começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou
e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E logo que subiram para o barco, o vento cessou, e então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, magnífico é tua obra. Ó Senhor, a tua palavra é verdadeira. Ó Senhor, a tua palavra é eficaz em nossa vida. E Senhor, queremos receber daquilo que tu tens nesta manhã, com esta palavra de Mateus. Nesta palavra desses milagres que aconteceram nessas poucas horas dos discípulos e Jesus. Queremos aprender com eles, aprender com essa situação. Abre os nossos corações para que entendamos e vivemos esta realidade, em nome de Jesus. Meus amados, neste capítulo de Mateus, um pouquinho antes, vemos um relato do milagre da multiplicação dos pães e dos peixinhos. Vocês imaginam Jesus aqui alimentando milhares de pessoas com pão, com peixinhos, alimentando as suas almas com a palavra de vida. Os discípulos acompanharam cada um desses momentos, não só como testemunhas oculares, distribuindo o pão e os peixinhos, mas viram desde o momento quando Jesus chama, quando vem o pão, os peixinhos, os pães e os peixinhos, quando vão multiplicando de forma sobrenatural. Então imaginem o impacto de tantas pessoas vendo esse milagre. Mas, passado algumas horas, aqui se deparam de uma situação no mar. E eu gosto muito deste milagre no mar, deste milagre de caminhar sobre as águas. Bem provável, amados, porque eu vivi muito tempo no mar, na água. Vivi muitos anos trabalhando no mar. E quando falamos de estar imerso nela, dentro dela, no mar, eu creio saber bem o que significa. Mas andar sobre ele, andar sobre as águas, andar sobre o mar, é algo sobrenatural, fora do comum. E digo, irmãos, que seria contagiante. Creio que cada um de nós estaríamos ali saltando daquele barco e caminhando sobre o mar. Coisa de Jesus, só dele. Quero analisar com os irmãos alguns versículos de Mateus 14. E aqui no 23, ele nos diz: tendo as despedido, subiu ao monte para orar à parte, e ao anoitecer, estava ali sozinho. Jesus havia passado em oração boa parte da noite, falando com o Pai, tendo comunhão com o Pai. E esse tempo de comunhão é esse tempo em que ele está sozinho com o Pai. É o tempo que nós precisamos, nesta época, estarmos só com o Pai. No seu quarto, no seu ambiente recluso. No tempo em que Jesus, o Senhor, quer falar diretamente com você. Creio essa ser uma dica maravilhosa, de estarmos diante do Senhor, com nossas orações, com as nossas súplicas, com os milagres.
e com a comunhão do Pai, com a intimidade com Deus. Então, meu amigo, irmão, precisamos orar e buscar esta comunhão com o Pai e ter intimidade com Ele. Esse tempo que estamos reclusos é um tempo de comunhão com Ele. Uma intimidade aonde, como diz em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E 1 Coríntios 2:10 nos fala: a nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. E quando o Senhor me fez lembrar dessa passagem, me perguntava qual é a profundidade da nossa intimidade com Ele. Qual é o teu desejo no coração dessa profundidade da sua intimidade? E o Senhor me fez lembrar da palavra que está em Ezequiel 47, do versículo 3 aos 5. Nos fala aqui de uma visão de profundidade. Nossa, eu li a respeito e me quebrantava diante de Deus. E diz essa palavra de Ezequiel 47, do versículo 3 ao 5. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. Estava ali uma profundidade rasinha. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Já está afundando. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E me mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se desviam, que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar caminhando. E aqui o Senhor nos pergunta: qual é a sua profundidade da sua comunhão com o Senhor? Nos artelhos? Lá nos pés? Ou na profundidade aonde não damos pé? A escolha é sua. E a primeira dica dessa manhã, meu amado, é a intimidade e a profundidade da sua relação com o Senhor. Avançamos um pouco mais e vamos a Mateus 14:24. E aqui, entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Nossa, creio que numa tempestade o mar se revolta e o vento levanta. Em João 6:18 é o texto correlato dessa passagem, e diz que o mar se levantou porque um grande vento assoprava. Meus amados, posso dizer que açoitado pelos ventos. E que ventos? E o que são essas ondas que o mar está revolto? Quais são esses ventos? Quais são essas ondas que agitam o mar da nossa vida? Cada um tem que responder para si: quais são os ventos e quais são as ondas que têm açoitado o seu barco? Eu tive muitas experiências no mar, e muitas vezes fui açoitado por ventos fortes e ondas bravíssimas, aonde o mar e o céu se transformavam na mesma cor, eram escuros, não conseguíamos definir o que era pior, se era o céu ou o mar. As ondas lambiam o costado do barco, lavavam o barco todo.
e ali nos segurávamos na mão do Senhor. O que tem preocupado você nesse tempo? O Covid-19? O seu trabalho? O seu estudo? São tantas as preocupações, são tantas as ondas que querem nos fazer afundar. Assim como era com os discípulos naquele barquinho. E no versículo 27 de Mateus, Jesus, porém, imediatamente lhe falou dizendo, Mateus 14, 27, tende ânimo, sou eu, não temais. Meu amado, precisamos, independentemente das situações que estamos vivendo no nosso barquinho, precisamos ter bom ânimo. E a segunda dica desta manhã: se você já entregou sua vida ao Senhor Jesus, tenha bom ânimo. E seguimos um pouco mais. A partir do versículo 28 de Mateus 14, respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem. E Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Nossa, amados, esta caminhada sobre o mar é algo estupendo. Você já tentou caminhar sobre o mar? Eu digo a você que eu já tentei várias vezes, mas afundei. Mas aqui, Pedro ouviu a palavra de Jesus: vem. Ouviu o mandado de Jesus e salta em fé para o mar e começa a caminhar sobre ele de uma forma sobrenatural. Vai caminhando em direção a Jesus, fitando os seus olhos. Mas o mar estava bravio, as ondas, o vento estavam tremendamente altos. Eu, como já disse, já vivi isso. E posso dizer, como diria um bom manezinho da ilha, é coisa feia. E eu imagino Pedro ali fora daquele barco caminhando sobre o mar. E ele tirou os olhos de Jesus, olhou o mar, olhou o vento, olhou o céu, olhou aquela tempestade que vinha sobre eles. E ao tirar os olhos de Jesus, e ele começou a afundar. Isso é o que acontece, meu irmão, minha irmã, quando tiramos os olhos de Jesus. Afundamos. E aqui no versículo 30, mas sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estende sua mão a ele, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Assim como a Pedro, Jesus ali pronto para estender a sua mão e nos segurar. Meu amado, Jesus está contigo. Ele está segurando na sua mão. Nas calamidades, nas tempestades, nas doenças, estendeu Jesus a mão e segurou. Mas, nisto tudo, precisamos ter fé para esta caminhada. Segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E nesta manhã temos a terceira dica: ter fé em Jesus, pois independente do tamanho da tempestade que vai vir, Ele está contigo, Ele está comigo. Amém? Diga amém aí no seu lar. Amém?
E no versículo 32 de Mateus 14, e logo que subiram para o barco, o vento cessou. E então, o que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Jesus, ao subir ao barco, toda aquela tempestade parou de forma sobrenatural. E eu quero dizer, se caso algum de vocês que está me ouvindo nesta manhã não tem Jesus no seu barco, eu lhe dou um conselho de alguém que navegou por muitos anos e navega. Convide a Jesus para entrar no seu barco, assim como os discípulos fizeram. O barco que é sua vida, convide a Jesus para entrar. Não perca tempo, pois o tempo é o hoje. Você não sabe o que será o amanhã. Então o tempo é o hoje. E meu irmão e irmã que já tem Jesus, deixe-o guiar o seu timão. Deixe que Ele controle o rumo de sua vida. Assim como os discípulos reconheceram que Ele era o Filho do Deus vivo e adoraram-no de todo o coração, em oração, demonstrando nossa total dependência dEle. E aqui dou a quarta e última dica desta manhã. Precisamos adorá-lo verdadeiramente, não somente pela tempestade da vida que estamos passando hoje, mas principalmente, meu amado, minha amada, pelo que Ele é. Precisamos adorá-lo não pela tempestade, mas porque Ele é verdadeiramente o Filho do Deus vivo. Aleluia! Meu amado, vamos ficar de pé. Vamos adorá-lo. Vamos orar ao Senhor sobre exatamente isso. Se você ainda não recebeu a Jesus como Senhor de sua vida, quero convidá-lo a recebê-lo agora como Salvador. Pai amado, te louvamos e bendizemos, porque temos essa liberdade de nos achegar a Ti, como os discípulos fizeram e Te adoraram, e declararam que Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Nós agora declaramos isso, que Tu és o Filho do Deus Altíssimo, aquele que reina, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. E nesta manhã, queremos orar por cada um que está no seu lar agora, pelas suas súplicas, pelas suas preocupações, pelos seus pesos que têm vindo sobre suas vidas nesse tempo. E queremos clamar a Deus para que, Senhor, Tu possa operar profundamente em cada vida, tirar todo esse peso e tomar o leme dessa vida, tomar o timão dessa vida, para que a obra redentora de nosso Senhor possa se completar em cada um de vocês que estão ouvindo esta mensagem nesta manhã. Não temas, que o Senhor é contigo. Aleluia. Quero convidá-lo a adorar e bendizer o nome. Vamos terminar esta reunião no seu lar, adorando o nome do Senhor, em nome de Jesus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus.
tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem, o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus.